Quero ouvir os três sobre esse assunto. A reportagem é essa: a Receita investiga suspeita de lavagem de dinheiro em programa defendido por Arthur Lira e líderes cobram explicações. Assinam a reportagem Adriana Fernandes, Fábio Serapião e Vitória Azevedo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alertou lideranças do Congresso que o programa emergencial de retomada do setor de eventos teria aberto margem para operações de lavagem de dinheiro e de atividades ilícitas no país. Lavagem de dinheiro do crime, né? Os indícios estão sendo investigados pelos fiscais da Receita Federal. Depois do custo do programa explodir no ano passado, o valor declarado pelas empresas chegou a 17 bilhões de reais, enquanto a estimativa de gasto anual era de menos de 4 bilhões e meio, chegou a 17. Números preliminares repassados pela área técnica do Palácio do Planalto apontam que o custo do programa pode ter chegado até a 30 bilhões. Com as possíveis fraudes que vêm sendo detectadas pelo fisco. A interlocutores do Congresso e do empresariado, Haddad vem afirmando em conversas reservadas que o programa precisa acabar sob o risco de a política pública estar servindo de estímulo a irregularidades. A revogação desse programa foi incluída pelo governo na medida provisória de reoneração gradual da folha de pagamentos para 17 setores e prefeituras. Essa medida enfrenta resistências na Câmara e no Senado. Nos bastidores, líderes da Câmara, ouvidos pela reportagem, disseram que, diante desses alertas, é preciso que a Fazenda apresente informações que comprovem que houve operações ilícitas. Eles dizem que, se há indícios, é preciso apurar os fatos. Bom, esse programa é defendido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e agora sendo alvo de denúncias por parte da Receita, né? Pelo menos algum indício de irregularidade e lavagem de dinheiro de atividades ilícitas, Sakamoto. Diego, o ponto é o seguinte: a maior parte desde o ano passado, né, o lobby está bastante ativo, batendo pé na Câmara dos Deputados, né? A gente teve os 17 setores, né, que graças ao seu forte lobby, incluindo, vão ter que fazer o disclaimer, setor de comunicação, em que se inclui as empresas jornalísticas, né? Houve um lobby forte no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, para manter a desoneração da folha de pagamento, né? Ou seja, o pessoal paga menos imposto, sob a justificativa de que geraria emprego, né? E aí você tem estudos do IPEA, de uma série de outros lugares, mostrando que a geração de emprego não foi aquilo. Em muitos lugares, inclusive, houve perda, né? E por outro lado, os setores eles são reticentes a colocar cláusulas, né, para garantir manutenção ou garantir um aumento da empregabilidade no setor. Né? É lobby. Aí quem tem um lobby forte consegue, na verdade, ver aprovada os seus projetos, né, e consegue levar vantagem nesse sentido. Né? E o pessoal não gosta de usar esse termo, mas é esse termo, no final das contas, afinal, uma série de outros setores que também geram empregos não tem os mesmos benefícios, né? A mesma coisa é o setor de eventos, né? O setor de eventos, e que durante a pandemia, é claro que precisava de um apoio, né? Afinal de contas, foi ao chão, mas as informações que chegam do próprio Ministério da Fazenda é de que que esse setor já se reergueu, então não faz sentido a manutenção desses benefícios. O governo bateu de frente com isso no ano passado, a Câmara renovou esse projeto dos benefícios, renovou a questão da desoneração da folha, o governo bateu de frente com aquela MP, né? E o que acontece só é que o que o Haddad está colocando agora no Ministério da Fazenda é que por trás desse setor que está recebendo uma série de benefícios, há fraudes, né? Há indícios e evidências de fraudes, né? Grandes bilionários que estariam sendo cometidas. O ponto é claro, se há fraude, e aí eu concordo com o Congresso que o Ministério da Fazenda tem que mostrar esses elementos, e aí levar, é claro, o Poder Executivo e o Legislativo cancelarem, né, ou suspenderem o programa, o PERSE, né, ou cancelar, né. É claro que tem muito deputado que estava defendendo, é claro, o lobby é fortíssimo desse setor no Congresso Nacional também, é um lobby bilionário, né, então o pessoal estava defendendo esse lobby, o pessoal se assustou, já foi reativo. Então, o governo tem que mostrar rapidamente esses indícios, mostrar essas evidências de que houve realmente esse tipo de fraude. Pena que não mostrou antes, deveria ter mostrado isso lá atrás, quando estava se discutindo, lá atrás, a discussão antes da MP, de tudo isso mais, lá atrás deveriam ter mostrado esses elementos de fraude, talvez só descobriram agora, mas tem que mostrar o quanto antes. Por quê?
para não ficar parecendo que o governo criou uma história para bater de frente com um programa cujo lobby foi tão forte na Câmara dos Deputados que teve o apoio de uma série de deputados. Então, precisa Sim. mostrar as evidências para evitar, né, botar mais lenha nessa fogueira. Boa. Daisy. O coach pediu a palavra, Daisy. Só um instantinho. Vai lá, coach. Olha, é o seguinte, eu queria ligar essa notícia ao que nós discutimos antes, né? É mais um ingrediente nessa briga do governo com a Câmara e principalmente com Arthur Lira, que é o maior defensor desse PERSE, né? Que é o Programa de Desoneração para o Setor de Eventos, né? É um fato novo, gravíssimo, né? E aí eu acho também que eles tinham que ter convocado uma entrevista coletiva do Haddad e apresentar as provas das denúncias, porque nós estamos falando de lavagem de dinheiro, não são pequenas fraudes. Era uma verba de 4 bilhões,4 que pode chegar a 30 bilhões que deixaram de ser arrecadados pelo governo federal. E aí junta certamente sonegação, lavagem de dinheiro. Eu acho que isso aí pode abrir a maior crise do governo com a Câmara, se é que ainda faltava algum motivo, né? Mas o Haddad perdeu a oportunidade de, já de cara, apresentar quais são as investigações, o que já foi apurado, quem roubou, quanto roubou, como funcionou esse esquema. Porque, porra, 30 bilhões é muito dinheiro, né? É quase é metade do que o Congresso arrancou em emendas parlamentares, né? Realmente, aí, você está certíssimo, Sakamoto. Foi uma falha do timing do governo. Mas isso não tira a gravidade da denúncia. Boa. Valeu, coach. Daisy. Eu vou na esteira dos dois aqui, do Sakamoto e do Coach, né? Um momento talvez não tenha sido o melhor. É óbvio, se existe um indício de que há fraude, tem que se investigar, né? Mas tudo isso aconteceu numa semana bem problemática, né? Como a gente bem sabe. Mas aí, se tu for olhar um pouquinho para trás também, eu não sei se vocês lembram da questão do Hospital Veredas em Alagoas, né? Então, se a gente, o Arthur Lira não é um nome que até agora não se envolveu em nenhuma suposta fraude, né? Mas a gente tem a questão do Hospital Veredas, que era o antigo Hospital do Açúcar, em Alagoas, que ele recebeu mais de R$ 1 bilhão em financiamento e pediu falência, teve sérios problemas no estado de Alagoas. O hospital, inclusive, contribuiu para que Alagoas ficasse em último lugar no ranking de saúde do Brasil. E as investigações, elas apontaram que tinha, inclusive, familiares do Arthur Lira, inclusive uma prima dele, em postos chaves desse Hospital Veredas, né? Então, ele não é um nome mais idôneo da República. A gente tem outras questões envolvendo o nome do Arthur Lira, da família dele. No caso do Hospital Veredas, também tem uma alta cúpula do PT que estava do PP, desculpe, que estava na administração e ocupou posições estratégicas, tanto no hospital quanto no Ministério da Saúde. E essas questões elas começaram a ser levantadas e não foram a fundo. Agora, some-se a essa, eu acredito que o grande problema dessa de hoje é a questão do time, né? Eu concordo com o coach, eu acho que vai apresentar uma crise para o governo, uma crise com o Congresso que até então a gente ainda não tinha visto nesse Lula 3.